Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você está naquele famoso limbo entre final de ensino médio e início da faculdade. Aquela fase que a gente tem que estudar para o Enem, tem que estudar para os vestibulares e provavelmente você esteja nela e vai talvez fazer o Enem nesse ano ou no ano que vem, ou já tentou o ano passado e vai tentar de novo. Bom, se você está nessa fase, hoje, na sua vida profissional, é bem provável que a sua maior meta seja o Enem. Então eu vou dar aqui 5 dicas, no mínimo 5 dicas, às vezes vem outras aqui, enquanto que a gente conversa, vem na cabeça, mas eu trouxe 5, eu enumerei 5 dicas para que você busque o sonho, o teu sonho, a sua meta, que é aprovar no Enem, uma vez que a gente sabe que é uma prova bem difícil, uma prova maçante. Um ano, estudar para o Enem, sabe? Estudar um ano para o Enem, às vezes 2, 3, para fazer uma prova, que agora tá, embora seja em 2 dias, continua sendo uma prova. Se chega num dia e você não está bem, tá uma dor de barriga, você não tem. Ah, professor, posso fazer a prova amanhã? Não, acabou. Não tem outra chance. E na verdade agora, por ser em 2 dias, a chance aumenta de no dia você não... Porque se num dos 2 tu falta, acabou, não tem... Ah, professor, posso passar no Enem faltando um dia? Não tem como é que tu vai concorrer, né? Nem seria possível. Então a primeira dica, na verdade, a primeira fala desse vídeo é: determine suas metas e objetivos. Bom, você já sabe, como eu falei para vocês, provavelmente a sua meta seja o Enem, a sua principal meta é o Enem. Mas você tem que aliar a sua meta a um objetivo. O Enem é uma prova. Essa é uma prova que você tem que passar, você tem que ir bem nela para alcançar o seu objetivo. Então, quando você determina o seu objetivo e, consequentemente, você tem uma meta para ele, você consegue buscá-lo. Você vê sentido nos dias que você está tão cansado, estudando tanto, enquanto que podia estar passeando, vendo série e jogando videogame. Eu sei como é isso, eu sei bem. Às vezes eu tenho que dar aula, tenho que preparar aula, tenho que fazer tudo. E sei que aquilo às vezes está cansativo, a gente sabe, a gente cansa. Eu queria estar jogando videogame. Só que não, a gente tem uma meta, tem um objetivo, sabe? Um sonho na nossa vida e que a gente tem que se movimentar para alcançá-lo. Então é isso, você determinou ele, tá, tranquilo, já tenho minha meta, meu objetivo é entrar nesse curso, estabeleça um curso, tá? É importante você pensar muito no curso, porque tem gente que fala, vou fazer o Enem, depois eu decido. Não é bem assim. Você já sabe que tens uma tendência, às vezes tu pode estar em dúvida entre 2 ou 3 até, só que normalmente tu já tem um norte. Tem gente que fala assim, professor, eu quero medicina, ou quero direito, será que eu quero, sei lá, matemática? Ou quero fazer biologia? A pessoa está meio perdida, né? Porque normalmente a gente pode gostar de várias coisas ao mesmo tempo, é claro. Só que geralmente, claro, não tem como generalizar. Você gosta de uma coisa e de todos os cursos que são semelhantes àquilo. E aí você pode, às vezes, trocar de curso no meio do caminho, isso é normal. Você escolhe uma coisa, vê que não era bem aquilo, escolhe outra, isso é totalmente normal. O que não pode é você ter um sonho, supondo que seja medicina, e chegar lá na prova, não fui tão bem no Enem, agora eu vou tentar matemática, ou biologia, porque biologia é fácil e tenho média para isso. Não faça isso, você tem um objetivo. 2, estude em lugares tranquilos. Pessoal, quando você vai estudar, não adianta estar na sala com todo mundo vendo TV, falando de tudo, tá aqui, sabe? Aí tu lê tudo, estuda e está mais prestando atenção no que as outras pessoas estão falando. Em outras palavras, você finge que estuda e você engana a si mesmo. Porque no momento que você está distraído, você está num lugar com barulho, num lugar que tu está prestando atenção em outras coisas, por mais que você esteja lendo, você não está aprendendo. O aprendizado é um processo que tem que ter internalização do conhecimento. Ou seja, quando você está lendo um determinado conteúdo, muitas vezes maçante, você ao mesmo tempo tem que estar imaginando ele na sua cabeça, você tem que estar vivenciando aquilo, imaginando no seu dia a dia, dando pequenas pausas, olhando para cima e pensando, será que realmente eu entendi, eu aprendi isso que eu recém estudei? A dica que eu dou aqui também é você explicar a matéria para si mesmo 5 minutos depois de ter estudado. Se você não conseguir explicar para si mesmo 5 minutos depois de ter estudado, não vai ser daqui a meses no Enem que você vai conseguir se lembrar. 3, organização. Gente, organização é fundamental para tudo, a gente sabe. Professor, mas eu me dou bem estudando desorganizado. Bom, essa é a tua organização. Na verdade, o que eu falo de organização não é somente de material. Claro, você tem que ter um material organizado, você tem que saber o que está estudando, não pode perder um livro ou misturar, mas sobretudo nos roteiros que você vai estudar. E isso é muito difícil, porque
digo por biologia, você não vai começar a estudar um conteúdo que dependa de outro, sem ter estudado esse outro antes, é óbvio. Então, se você não tiver essa organização de roteiro, de material em si, para não perder livro, ou para saber a sequência certa, deixar organizado, é claro, volto a dizer para vocês, tem gente que se dá muito bem em ambientes que não são tão organizados, tudo bem, tranquilo. Então, pensa na sua organização. O que você imagina que é o ideal para você? E não engane a si mesmo. Tem gente que fala, professor, eu só consigo estudar organizado. Mas estou com preguiça, deixa isso aqui, vou estudar assim mesmo. Não fique, porque inconscientemente você fica viajando enquanto que estuda. 4, e essa é bem difícil nos dias de hoje, hein? Evite as distrações. Evitar distrações é muito difícil, porque hoje qualquer coisa, celular e já tem uma mensagem, e as redes sociais é algo muito dinâmico. Na minha época, quando eu era jovem, não tinha essa coisa de celular, de redes sociais bombando, né? Na minha época de vestibulando. Até tinha, mas era bem menos, era um Orkut aí só no computador e tal, nem tinha smartphone. E hoje a potencialização da distração é muito maior. Tem tudo, gente. A gente, pelas criançadas aí na escola hoje, o gurizado não consegue ficar um tempo sem fazer nada, um tempo ocioso, e às vezes isso é fundamental. Então, quando você for estudar, como é que você vai evitar distrações? Desliga o celular ou deixa ele distante de você. Estabeleça um tempo, né? Inclusive é a próxima a falar um pouco sobre os horários, mas você vai estudar nesse momento que eu estou estudando, o celular não está perto de mim. E aí, isso serve inclusive como um incentivo para você seguir estudando. Porque daí você não vai te dar aquela vontade, mas só uma olhadinha, fala, mas não vou, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta e vou seguir. Isso vai servir como inspiração para vocês. Claro, tem gente que estuda com música. Eu, particularmente, gosto de colocar uma música, mas a música que eu coloco enquanto que eu estou estudando, ou preparando as aulas, é uma música clássica, é uma instrumental, baixinha. Eu não vou botar aquela música que fique, isso para mim, claro, fique estrondoso no meu ouvido e que uma letra que me puxa, que eu preciso acabar prestando atenção. Não. Então você tem que evitar essas distrações e, claro, se no seu caso estudar no silêncio é fundamental, vai num lugar em silêncio. Se você gosta de uma música, põe ela na maneira que você consegue se concentrar. Mas evite as distrações. Inclusive, isso é uma coisa bem complicada. Às vezes tu mora numa casa e a casa está cheia, por exemplo, tem que estudar para uma prova e está cheia, tem muito barulho. Aí é questão de, inclusive, você fazer um descanso enquanto tem muito barulho, para depois que ficar no silêncio, você conseguir se dedicar para os estudos. Ou ainda, vai para um quarto mais silencioso, põe uns fones de ouvido. Existe, isso aqui é uma dica, hein? Quentíssima. Vai na farmácia e compra protetor auricular, não sei, isolante acústico. Você tem que perguntar lá para eles lá. Umas espuminhas que você coloca e bloqueia o áudio de uma maneira incrível. Isso pode ajudar também você a se concentrar caso tenha problema com os barulhos. E assim, a quinta dica, e muito importante também, ela encaixa em todas as outras que a gente estava falando aqui, que é estabelecer horários. Estabeleça horários. A gente sabe que quem está estudando para o Enem, para o vestibular, principalmente em casa, o principal desafio é conseguir estabelecer os horários, conseguir cumprir os horários. Estabelecer nem é tão difícil, o problema é cumprir. Mas você tem que fazer isso. É claro, tem que ter flexibilidade, sim. Poxa, mas professor, tem um dia que eu estou cansado, cheio de dor de cabeça. Poxa, descansa um pouco mais. Só que depois você tem que compensar em outro momento. Isso é autocontrole que a gente tem que ter, né? É não se sabotar. Mas o ideal é você estabelecer literalmente seus horários. Você pode pegar, isso até na internet tem, você pode fazer num Excel basicão, coloca segunda, quarta, quinta, sexta, sei lá, e sábado. Põe assim, na segunda de manhã eu vou estudar das 8 ao meio-dia, com intervalo, claro, no meio disso. Vou estudar biologia, química e física. Na terça eu vou estudar matemática e português. Você vai fazendo isso aí. Ou seja, você está estabelecendo um cronograma e junto com ele um horário. E aí você cumpre. Aí, mas professor, estudar num cursinho, eu me visto, eu tomo banho, vou até o cursinho e estou lá fazendo isso. Sim, em casa tem que fazer semelhante. É claro que você pode ficar de pijama, pode, mas eu dou uma dica importante. Se vista como se fosse sair, toma um banho, põe até um perfumezinho, como se estivesse indo para a rua. Por quê? Porque no momento que você dá aquela primeira recaída, fala, não, mas hoje eu vou estudar na cama. Aí já pesa um sono, assim, já começa a dormir de um olho, aí pesa do outro. Eu vou ligar a TV só para ver uma sériezinha, depois eu volto a estudar. Quando vê, tu já acabou Game of Thrones. Ou seja, gurizada, muito cuidado. Isso você tem que ter algo dentro de você que consiga movimentar o seu objetivo. E para que você consiga desenvolver
esse incentivo interior, você tem que trabalhar diariamente para isso. Portanto, uma dica que eu dou também é, em vez de você, quando está no Instagram, né, nas redes sociais, ficar só olhando coisas aleatórias, coisas que te distraem, realmente é importante, mas além disso, siga perfis de estudantes que estão na mesma situação que vocês, ou que já aprovaram, ou de professores que trazem dica. Ou seja, você está lá vendo, daqui a pouco tem uma dica, ou daqui a pouco tem uma frase de incentivo. Ou seja, no meio do teu descanso, você tem pequenas doses de incentivo para o seu estudo. Aí você fala, poxa, realmente eu vou conseguir. Inclusive, dá para ver uns videozinhos de motivação no YouTube, fantásticos, lindos, charmosos, para sempre nos dar esse gás. Então, esse vídeo aqui eu queria realmente trazer isso. Você tem uma meta. A meta é aprovar num vestibular, vai fazer o Enem. Se você vai fazer o Enem, você tem que focar nessa meta que está distante. A partir dela, você tem que trabalhar todos os dias. Vai ter dias que você está cansado. Só que sabe o que tu tem que pensar? Pensa no futuro. Ninguém consegue sair da sua zona de conforto se não enxergar o porquê que está saindo da zona de conforto. Nós somos uma máquina, nosso corpo é uma máquina para poupar energia. Pensa há 10 mil anos atrás, qual era o objetivo de vida das pessoas? Comer, sobreviver e reproduzir. Era isso. Então, quanto menos energia tu gastasse, desnecessariamente, mais você armazenava a energia e, consequentemente, conseguia sobreviver mais. E aí o nosso corpo tem essa tendência, ele tende a guardar energia, ficar em repouso e utilizar essa energia somente para quando for buscar mais energia. Então, nós temos que lutar para isso, e é muito difícil. Por isso que só consegue, esse é o grande segredo, quando você imagina ou enxerga o seu futuro. Portanto, quando você estiver nesses dias cansados, sabe, esses dias ociosos, professor, eu estou com vontade de nada, dá uma refletida, para um pouco e comece a imaginar o teu futuro, passar no curso do teu sonho. Imagina você entrando, vendo o teu nome na chamada, ou futuramente se formando lá, trabalhando, atuando no curso do teu sonho. Isso vai te dar incentivo, porque você vê sentido naquilo. E aí toda aquela dor, aquele sacrifício de estudar, é passageiro, passa. Sabe quando? Vou te dar um exemplo. Todo mundo já deve ter feito uma corrida, né? Uma maratona curtinha na escola, alguma coisa assim. É muito cansativo, correr é exaustivo, mas quando você vê a linha de chegada, vai dizer que não te dá aquela força extra, é pico de adrenalina. É isso que você tem que desenvolver diariamente. Mas como? Imaginando que você está passando por aquele sufoco, porque você está atrás de um objetivo. E é isso, gurizada. Torço para todos vocês um grande sucesso na vida. Lembrando que só consegue quem luta. Só chega lá quem lutar. Quem estiver passando por todas as dificuldades que esse processo nos impõe. Torço para vocês, por vocês. Né? Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau.